Domingo de Ramos, Jesus irá concluir a obra do Pai. A paz. Na formação online da Canção Nova, pelo professor Felipe Aquino, está escrito que o Domingo de Ramos nos ensina que seguir a Cristo é renunciarmos a nós mesmos. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, porque celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, o símbolo da humildade. E aclamado pelo povo que o aplaudia como aquele que vem em nome do Senhor. Esse povo, há poucos dias, tinha visto Jesus ressuscitar Lázaro de Betânia e estava maravilhado, pois tinha a certeza de que esse era o Messias anunciado pelos profetas. Mas esse mesmo povo tinha se enganado com o tipo de Messias que Cristo era. Pensava que fosse um Messias político, libertador social, que fosse arrancar Israel das garras de Roma e devolver-lhes o apogeu dos tempos de Salomão. Esses ramos significam a vitória. Hosana ao filho de Davi. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Hosana nas alturas. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da igreja, defensores da fé católica. O sentido da procissão de ramos é mostrar essa peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. A missa de Domingo de Ramos traz a narrativa de São Lucas sobre a paixão de nosso Senhor Jesus, sua angústia mortal no Horto das Oliveiras, o sangue vertido com o suor, o beijo traiçoeiro de Judas, a prisão, os maus tratos causados pelos soldados na casa de Anás, Caifás, seu julgamento iníquo diante de Pilatos, depois diante de Herodes, sua condenação, o povo a vociferar, crucifica-o, crucifica-o, as bofetadas, as humilhações, o caminho percorrido até o Calvário, a ajuda do Cirineu, o consolo das santas mulheres, o terrível madeiro da cruz, seu diálogo com um bom ladrão, sua morte e sepultura. O Mestre nos ensina com fatos e exemplos que o reino dele, de fato, não é deste mundo, que ele não veio para derrubar César e Pilatos, mas para derrubar um inimigo muito pior e invisível, o pecado. Diante dessa colocação do professor Felipe Aquino, meditemos: quem é o Messias para nós? Como católicos, supomos que já sabemos quem é o Messias. É Jesus Cristo que morreu na cruz por conta dos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, dando-nos também a esperança de ressuscitarmos após a nossa morte para a vida eterna. Cristo prometeu voltar. Muitas gerações esperaram essa volta. Ninguém sabe quando será. Pode ser em nosso tempo ou não. A única certeza que temos é que nós sim morreremos um dia. Então aí sim poderíamos mais praticamente nos perguntarmos: como será esse meu encontro com a eternidade? Estou me preparando para esse encontro, procurando viver uma vida santa? Os primeiros cristãos não foram todos aqueles que seguiram Jesus, que se encantavam com suas palavras, saciavam-se da providência que os alimentavam, ficavam maravilhados com os sinais, prodígios e milagres que viam diante dos seus olhos. Nem mesmo todos aqueles que ergueram seus ramos de
oliveiras e palmeiras e os gritos de hosana para saudarem o Messias. Não, nem todos esses foram os primeiros cristãos. Essas pessoas todas foram sim testemunhas do que Jesus fazia, mas não necessariamente cristãs, porque quando Jesus foi julgado pelos homens, muitas dessas mesmas pessoas, por medo das autoridades, por seguirem cegamente líderes políticos e religiosos, por buscarem recompensa material para a sua sobrevivência, muitos desses gritaram: crucifica-o, porque não eram verdadeiramente cristãs. Os primeiros cristãos foram aqueles que não abandonaram Jesus, como Maria, sua mãe, e tantas outras mulheres. João, que usou de todo o seu poder para estar aos pés de Jesus até o último momento. Foi Pedro que percebeu seu pecado, sua negação a Jesus, se arrependeu e continuou a anunciar a boa nova. Assim como o primeiro papa da igreja, os apóstolos e discípulos que enfrentaram a batalha de serem santos, não covardes, no mundo longe de Deus, dando as suas vidas nas arenas, sendo lançados aos leões, às espadas, às cruzes. E nós estamos continuando esse testemunho da Boa Nova em nossos tempos? Estamos obedecendo a Deus ou ao mundo? Se formos de fato seguirmos os evangelhos em nosso mundo atual, seremos cancelados. Você está disposto a esse cancelamento? A essa nova modalidade de matar alguém? Obedecer a Deus é seguir os seus mandamentos. Jesus praticamente desenhou para as nossas cabeças tão duras: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se amo o meu próximo, estou mostrando para ele uma vida em Deus? Estou mostrando para ele que deve fugir de uma vida imoral, de homossexualismo, que foge dos planos de Deus, que pode levar ao inferno se não houver conversão? Estou mostrando ao meu irmão que matar uma criança em qualquer estágio da vida é uma ofensa a Deus, que nos criou para crescermos e nos multiplicarmos. Muitas vezes não conhecemos a Deus propriamente, não confiamos na providência de Deus e podemos julgar que há muita gente nesse mundo, como muitos líderes fazem nos crer. Portanto, vem a vã crença e atos de que não há necessidade de se terem tantos filhos. Perceba como os muçulmanos vão crescendo em número e muitos países cristãos diminuindo a população por tantos métodos anticoncepcionais e tantas práticas abortivas. Essas palavras não são para condenação, mas para nos conscientizarmos das nossas culpas e nos arrependermos, nos convertermos. Afinal, todo esse tempo quaresmal é um tempo oportuno, propício para a nossa conversão. Jesus é a realização de promessas no Antigo Testamento, como lemos em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Em Isaías, no capítulo 5, versículos do 6 ao 7, vem nos ajudar a juntarmos os nossos sofrimentos aos de Jesus, para que não nos sintamos derrotados nas tribulações, mas crentes na vitória. E assim diz a Escritura: apresentei as costas aos que me queriam bater, ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba.
e nem desviei o rosto dos insultos e dos escarros. O Senhor Deus é o meu aliado, por isso jamais ficarei derrotado. Fico de rosto impassível, duro como pedra, porque sei que não vou me sentir um fracassado. São Paulo, aquele que encontrou Jesus após a partida dele desse mundo, já no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 2, versículo do 6 ao 11, explica que Jesus Cristo e Senhor, de condição divina, despojou-se assumindo a forma de escravo. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em Lucas, no capítulo 19, versículos do 36 ao 40, diz: E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas! Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Quem procura seguir a Jesus fielmente é insuportável aos olhos deste mundo. Aqueles que não querem se desapegar desse mundo. Que não caiamos na tentação do politicamente correto e tentar agradar as pessoas desse mundo. Que sejamos mais que as pedras. Afinal, Deus nos deu talentos e dons, usemos para proclamar Jesus e o seu reino de amor. A Semana Santa é uma semana linda, profunda. O sacerdote veste a cor vermelha, que simboliza o derramamento de sangue de Jesus Cristo para salvar os homens. Muitas pessoas afastadas da igreja costumam retornarem nessa época. Temos longas leituras, é um momento para tocarmos no sagrado. É importante aquela alma que retorna à casa vivenciar santamente esses momentos. Ao invés de discursos demorados e repetitivos, recados exagerados, homenagens a pessoas e falta de discernimento e cuidado com o povo, principalmente as crianças, para que esse momento não se transforme em longas horas de incômodo a quem mal conhece o crucificado, mas em profundos momentos de encontro com o anúncio do Cristo, sua entrada gloriosa a Jerusalém, sua paixão por nós, morte e a maior graça para nós, que é a esperança na ressurreição. Para que aos poucos vamos nos encontrando com o Senhor que nos ama, que nos chama sim à cruz, mas aquela que podemos suportar no momento preparado pelo Senhor. Os ramos eram símbolos de triunfo e vitória na tradição judaica. Os ramos abençoados são o sinal da vitória da vida sobre a morte e o pecado. Sim, vamos levantar os nossos ramos na missa de Domingo de Ramos, mas como verdadeiros cristãos que obedecem mais a Deus que aos homens. Amar a Deus acima de todas as coisas. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, tenha intimidade com ela. Que o Espírito Santo há de nos ajudar no entendimento daquilo que é agradável a Deus, daquilo que precisamos renunciar. Quem encontra o tesouro, que é o próprio Deus, não aceita mais nada que não seja para honrá-lo. Assim como a menina Filomena,
que poderia ter uma vida de rainha, mas havia um chamado maior em seu coração, ser esposa de Cristo. Para isso, ela, assim como ele, como Jesus, deixou-se martirizar, testemunhando para nós que a nossa busca primeira não são os bens desse mundo, não são as coisas desse mundo, mas o desprezo destas coisas deste mundo. Na busca da vida que importa e que Nossa Senhora prometeu para Santa Filomena, a vida eterna junto a Deus. Como Deus é bom conosco. Nós pecamos tanto. Vivemos agora praticamente 2 anos retirados de tantas cerimônias religiosas, isolados muitas vezes em nossas casas, com dificuldade de irmos para certos lugares. E nós somos tão pecadores. E hoje nós temos a oportunidade de retornarmos a vivermos esse tempo da Semana Santa. Como Deus é bom conosco. Como Deus é misericordioso. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque não olha para as nossas faltas. És tão bom. Quando nós realmente decidimos nos converter, cair, toda vez que a gente cair, levanta. Tem um Deus misericordioso. Tomemos vergonha nessa nossa cara e mudemos de vida. Busquemos a santidade, ela não é impossível. Não foi impossível para uma menina de 13 anos. Santa Filomena, filha da luz, rogai por nós. Deus nos abençoe.